Questão 214. Uma solução aquosa saturada do sal iodeto de potássio pode ser administrado como um expectorante para tratar congestão pulmonar. Também pode ser usada no tratamento de esporotricose, uma infecção por fungos. Um estudante curioso executou a eletrólise aquosa desse sal. Que substância foi produzida no ânodo? Vamos ver. Então, se é uma solução aquosa de iodeto de potássio, vamos logo lembrar. Ó. Iodeto de potássio é K e, quando colocado em água, ele se dissocia em K+, mais e menos. Separa. Ó. Toda vez que você tiver aqui assim, ó, uma estrutura, você separa ó, o positivo do negativo. Muito bem. Se é meio aquoso, você vai ter os íons provenientes da água. E os íons provenientes da água são H+ e OH-. Lá. Eu vou colocar aqui assim, ó, polo negativo. Quem é que vai procurar primeiro o polo negativo? Aí você tem que lembrar daquela regrinha. Entre K+ e H+, quem é que procura primeiro o polo negativo? Ora, a regrinha que eu sempre falo para vocês, não é? O H+ se descarrega antes do uau, uau, uau. Lembram? O H+ se descarrega antes dos cátions de metais alcalinos, que é o caso, alcalinos terrosos e alumínio. Então, quem vai se descarregar primeiro é o H+. Então, o H+ chega lá no polo negativo, recebe um elétron e se transforma em H. Ora, mas eu disse a vocês, quem são as substâncias que, quando aparecerem, você tem que corrigir para a forma biatômica? Vou colocar aqui. H2, N2, O2, F2, Cl2, Br2 e I2. Então, se aparecer uma dessas substâncias ali, você tem que corrigir, porque é a forma mais estável de cada um deles. Então, vamos corrigir? Não é H, é H2, aí partimos de 2 elétrons, 2H+. Lembrar, quem recebe elétrons sofre redução. E redução ocorre sempre no cátodo ou cátodo. Também fácil de lembrar. Consoante com consoante. Redução ocorre no cátodo. Bom, vamos ver quem vai para o polo positivo. Vamos lá, deixa eu colocar agora em outra cor. Entre I- e OH-, quem procurará primeiro o polo positivo? O I-. Os ânions não oxigenados se descarregam antes da hidroxila. Então, o I- chega lá no polo negativo, perde um elétron e se transforma em iodo. Ei, mas é iodo ou é I2? É I2, olha ele aqui a forma mais estável. Então vamos corrigir. I2, 2 elétrons, 2 I-. Quem perde elétrons sofre oxidação, e oxidação ocorre sempre no ânodo ou anodo. Vogal com vogal. Então está aqui. A resposta agora eu já sei, porque ele pergunta, não é? Um estudante curioso executou a eletrólise aquosa deste sal e pergunta que substância foi produzida no ânodo. Ora, no ânodo vai ser produzido iodo e, portanto, a resposta é letra A. Então, eu tenho que lembrar da regrinha, não adianta, não é? Eu tenho que lembrar para saber quem descarrega antes, quem não descarrega, tá bom? Resposta dessa questão, letra A. Questão 215. Num laboratório de química, havia um becker contendo uma solução aquosa concentrada de nitrato de prata. Um estudante, por descuido, deixou cair uma pilha palito carregada na solução salina e observou que no polo negativo começou a ser produzida uma substância sólida de coloração escura. Que material era este?
Bora lá ver. Bora lá. Então, se é uma solução aquosa de nitrato de prata, aqui ó, AgNO3. Como é que ele se dissocia? Não vai esquecer, ó. Não vai. Quebra aqui, ó. Vai ficar prata mais para um lado, nitrato menos para o outro, ó. Prata mais nitrato menos. Como é aquoso, você vai ter os íons da água. Os íons da água, H+ e OH-. Então vamos lá. Você tem esses íons em solução. É o meu líquido eletrolíquido, a solução eletrolítica. Muito bem, bora lá. Polo negativo. Vamos lembrar aqui, ó, vou colocar na cor verde, entre prata mais e H+, quem procura primeiro o polo negativo? A prata mais. O H+ só se descarrega antes dos cátions de metais alcalinos, terrosos e alumínio. A prata não faz parte dessa lista, portanto, ela se descarrega antes. Então, a descarga é essa daqui, ó. Prata mais, chega lá no polo negativo, recebe um elétron e se transforma em prata zero, que é prata metálica. Então já está respondida a questão. Ó. No polo negativo começou a ser produzida uma substância sólida de coloração escura. Essa substância de coloração escura é a prata. Então a resposta está na letra D de dado. Ei, Pedro, mas a prata ela é escura? É, quando ela é formada na forma de pequenas partículas, a cor que a gente vê inicialmente é o preto. Por isso que a resposta está aí na letra D de dado. Questão 216. Soluções de baterias de automóveis são soluções aquosas de ácido sulfúrico, ácido forte, corrosivo e desidratante. Uma solução aquosa desse ácido foi colocada em um equipamento de Hofmann e se executou a eletrólise. Assinale a única afirmativa correta. Então vamos lá, vamos ver. Ácido sulfúrico, H2SO4. Como é que ele se ioniza? Não vai esquecer. É um ácido, ele vai liberar H+, ó, vai ser quebrado aqui, ó. É um ácido, vai liberar H+. Então ele se ioniza em 2 de H+, mais SO4, menos 2. Como é em meio aquoso, vão aparecer os íons da água, H+ e OH-. Então, novamente, vamos ver aqui no polo negativo. Quem é que vai para o polo negativo? Para quem é positivo. Mas neste caso, não precisa nem de regra nenhuma. Entre H+ e H+, quem procura o polo negativo primeiro, é claro que é o H+. Então, o H+ chega lá, recebe um elétron e se transforma em H. H não é estável, lembra? Ó? H2, N2, O2, F2, Cl2, Br2, I2. Esses daqui são estáveis na forma biatômica. Então, se apareceu H ali, eu tenho que corrigir. Ó. H2, 2 elétrons, 2H+. Quem recebe elétrons sofre redução, e redução é no cátodo ou catodo. Muito bem. E no polo positivo? Vamos lembrar? E agora, ó, entre SO4 menos 2 e OH-, quem é que vai procurar o polo positivo primeiro? O OH-. Vamos lembrar da regrinha? A regrinha diz que os ânions, a hidroxila, se descarrega antes dos ânions oxigenados. E a equação de descarga da hidroxila é essa, ó. 2 hidroxilas perdem 2 elétrons, se transforma em água mais 1/2 de O2. Quem perde elétrons sofre oxidação, e oxidação é no ânodo ou anodo. Então, note você que a resposta está aqui na letra E.
Volume de hidrogênio produzido no cátodo, está aqui, ó, hidrogênio produzido no cátodo, é o dobro do volume do oxigênio produzido no ânodo. Ó. O oxigênio é produzido no ânodo. Mas por que, Pedro, é o dobro? Observe aqui, eu estou produzindo 1 mol de hidrogênio para cada meio mol de oxigênio. Se eu tenho 1 mol de hidrogênio gasoso e do outro lado eu tenho meio mol de oxigênio gasoso, significa dizer que eu tenho um volume de hidrogênio para cada meio volume de oxigênio. Então, na realidade, eu tenho o volume de hidrogênio sendo o dobro do de oxigênio. Posta, portanto, letra E. Questão 217. O íon cobre 2 tem cor azul e é ele que dá a coloração de uma solução aquosa de sulfato de cobre 2, muito conhecida ainda hoje por solução aquosa de cúprico. Fazendo-se a eletrólise aquosa desta solução, verificou-se que no cátodo foi formado um sólido avermelhado. Quem é esse sólido avermelhado? Vamos lá. Quando ele falou aqui cobre e entre parênteses 2 em algarismos romanos, ele está te dizendo que é o cobre de carga mais 2. Tá? Aí ele diz que vai fazer a eletrólise, né, de uma solução aquosa de sulfato de cobre 2. Ora, então aquilo que eu te falei vai separar onde? Aqui, ó. O cobre é mais 2, o sulfato é menos 2. Então, como é a dissociação dele? A dissociação dele é assim, ó. Vai produzir cobre mais 2, mais sulfato menos 2. Porque se o cobre é mais 2, o sulfato todo para anular mais 2 tem que ser menos 2. Ora, mas está em meio aquoso. Em meio aquoso você vai ter H+, mais OH menos. Ora, ele quer saber quem é que vai ser produzido onde mesmo? No cátodo, não é? Fazendo a eletrólise aquosa, verificou-se que no cátodo, gente, é para onde vão os cátions. Portanto, o cátodo é o polo negativo, não esquece disso não. Ó. O cátodo é o local para onde vão os cátions. E quem são os cátions que eu tenho aqui? Cobre mais 2 e H+. Quem é que vai procurar primeiro o polo negativo? O cobre mais 2. Porque o H+ só se descarrega antes do uau. Esquece disso não. Cátions de metais alcalinos terrosos e alumínio. O cobre não faz parte dessa lista, portanto ele se descarrega primeiro. Então o que é que vai acontecer? O cobre mais 2 chega lá no polo negativo, recebe 2 elétrons e se transforma em cobre metálico. Aqui, quem recebeu elétrons sofreu redução. Redução ocorre no cátodo ou catodo, consoante com consoante. Então, quem está sendo produzido no cátodo é o cobre, que realmente é o único metal que é avermelhado. Resposta, portanto, letra C. Portanto, se você lembrasse qual era o único metal avermelhado, você responderia a questão sem fazer tudo isso aí. Resposta C. Questão 218. Um elétron possui uma carga elementar em módulo igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Qual a quantidade de carga elétrica aproximada correspondente a 6,02 vezes 10 a 23 elétrons, ou seja, a carga de 1 mol de elétrons. Vamos lá? Então, o que é que ele tem aqui? A carga elementar de um elétron, que eu vou chamar de E. A carga elementar do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E ele quer saber a carga correspondente a 1 mol de elétrons, ó. 6,02 vezes 10 elevado a 23 elétrons. Então, qual é a carga correspondente a essa quantidade de elétrons? Carga essa em coulomb, que a resposta eu estou vendo aqui que estão em coulomb. Agora eu posso calcular por essa expressão, ó.
Q é igual a N vezes E, onde N é o número de elétrons e E a carga de um elétron. Então, Q vai ser, quem é o número de elétrons? 6,02 vezes 10 elevado a 23, vezes E, a carga de um elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, se você fizer os cálculos direitinho disso aí, vai dar 9,632 vezes 10 a quarta. Ou seja, isso aqui vai ser 96.320 coulomb, que o pessoal arredonda para 96.500 coulomb, porque na realidade eu não coloquei todas as casas decimais aqui do molde de elétrons, nem tampouco da carga de um elétron. Então a resposta dessa questão aí está na letra B de bola. Podemos então calcular a quantidade de carga elétrica por essa expressão, N vezes E. Resposta à letra B de bola. Questão 219. Num eletrodo de platina de um equipamento de Hofmann, passou uma corrente elétrica de 2.000 mA proveniente de uma pilha alcalina durante um tempo de 10 minutos de eletrólise. Qual a quantidade de carga elétrica que passou no eletrodo? Vamos lá resolver isso aí. Então, ele disse que a corrente elétrica que passou I é igual a 2.000 mA. E disse que passou isso aí num tempo de 10 minutos. Ele quer saber a quantidade de carga elétrica, C, em coulomb, não é? Q em coulomb. Olha, então a primeira preocupação que eu tenho é transformar isso em amperes, 2 amperes. E tenho que passar isso aqui para segundos, 600 segundos, porque lembra, 1 minuto corresponde a 60 segundos. Logo, 10 minutos, que é o que ele está falando ali, vai corresponder a um tempo t. E esse tempo t, logicamente, vai dar 600 segundos. Então, por que eu transformei para amperes e para segundos? Não vai esquecer também, não. Amperes vezes segundos dá coulomb. Então, agora acabou o problema. Q não é igual a I vezes T? Portanto, Q vai ser I, que é 2 amperes, vezes o tempo T, que é 600 segundos. Então, essa quantidade de carga elétrica, isso vai dar 1.200 coulomb, o que dá como resposta a letra C. Então, você pode calcular a quantidade de carga elétrica, Q igual a NE, ou Q igual a IT, intensidade de corrente versus o tempo. Questão 220. A soda cáustica, hidróxido de sódio, é uma base forte, sendo bastante corrosiva, inclusive ao vidro, e por isso mesmo não é vendida em armazéns acondicionados em recipientes de vidro, e sim de plástico. Ao ser fundida, produz um líquido eletrolítico formado por íons Na+ e OH-. Então já está dizendo os íons que tem lá, ó, Na+ e OH-. Qual a massa de sódio metálica produzida na eletrólise ígnea? Eletrólise ígnea significa dizer que foi a substância quebrada pelo calor, não tem água, não tem água. Dessa substância, quando da passagem de uma quantidade de carga elétrica igual a 48.250 coulomb. Bora ver lá? Então, ele diz que o hidróxido de sódio, quando fundido, se transforma em Na+, mais OH-. Muito bem, ele quer saber qual é a massa de sódio metálica produzida pela eletrólise ígnea dessa substância quando a passagem de uma quantidade de carga elétrica igual a 48.250 coulomb. Então eu quero que você preste atenção aqui que esse sódio que vai ser produzido aqui, ele é proveniente do sódio mais 1 por eletrólise. Bem? Então, qual é a equação? A equação é esta daqui, ó. O sódio mais 1
chega no polo negativo, recebe um elétron e se transforma em sódio zero, que é o sódio metálico. Ora, então vou colocar aqui os coeficientes 1, 1 e 1. Então, por aqui, dá para dizer que 1 mol de elétrons é capaz de produzir 1 mol de sódio metálico. Tirei, obviamente, né, esses valores, esses números aqui dos coeficientes, ó. Olha lá. Certinho? Ora, então, 1 mol de elétrons, na maioria hoje dos bons vestibulares, ele diz 96.500 coulomb. Vai produzir 1 mol de sódio. Está aqui, ó, 1 mol de sódio, 23 gramas. 23 gramas de sódio metálico. Então, se 96.500 produz 23, 48.250 coulomb vai me produzir uma massa de sódio metálico que eu vou encontrar nessa regra de 3. E essa massa de sódio metálico, isso vai dar 11,5 gramas deste metal. Resposta, portanto, letra A. Então é só se ligar nisso aí. Para produzir sódio, você parte de quem? Do sódio mais 1. Então o sódio mais 1 recebe um elétron para se transformar em 0 sódio metal. Resposta, letra A. Questão 221. Cloreto de sódio, NaCl, é um sal que tem elevada temperatura de fusão, cerca de 905 graus Celsius. A eletrólise desse sal fundido produz cloro gasoso Cl2. Ele está dizendo. Qual o volume desse gás produzido nas 100 NTP quando da passagem de 0,1 mols de elétrons pelo eletrodo positivo, o ânodo? Ele dá a equação de descarga do íon cloreto para produzir gás cloro e pede para considerar o volume de 1 mol nas 100 NTP, 22,4. Então, colocar os dados. Olha lá. Então, qual é o volume do gás cloro produzido, que é o que ele quer? Então, vermelho. Então, ele quer saber qual é o volume de gás cloro produzido nas 100 NTP. Quando da passagem, ó, quantidade de carga elétrica que passou no circuito, 0,1 mols de elétrons. E ele pediu para considerar o volume molar nas condições do problema, 22,4 litros por cada mol. Ora, ele deu a equação de descarga, ó, qual é? 2 cloro menos, chegou no polo positivo, perdeu 2 elétrons para se transformar em gás cloro. Observe aqui o coeficiente, ó. E se não tem, é 1. Então, por aqui é 2 e aqui é 1. Então, dá para dizer que 2 mols de elétrons são capazes de produzir 1 mol de cloro. Certo? Então, eu vou repetir aqui agora. Ó. 2 mols de elétrons são capazes de produzir 1 mol de cloro. Mas 1 mol de cloro ocupa que volume? 22,4 litros de gás cloro. Ora, se 2 mols produzem 22,4, 0,1 mols de elétrons, que foi o que passou no circuito, vai produzir um volume de cloro que eu vou achar nessa regra de 3. E esse volume de cloro produzido será 1,12 litros de gás cloro, o que dá como resposta letra A. Então, uma questão que envolveu, não é, eletrólise e produção de gases. Questão 222. Observando a tabela a seguir e usando os conhecimentos de química,
Qual dos metais relacionados nos itens não pode ser obtido por eletrólise aquosa? Então, vê bem. Na eletrólise aquosa, você vai ter o quê? Você vai ter a água. Se você vai ter a água, vai ter H+, mais OH menos. Então, na água sempre vai aparecer o H+. Então, eu tenho que ver aqui o seguinte, ó. Quem estiver aqui abaixo do H+, jamais será produzido através de uma eletrólise aquosa. Por quê? Porque o H+ se descarrega antes dos cátions de metais alcalinos, alcalinos terrosos e alumínio. Então veja que se o alumínio está abaixo dessa lista aí, jamais será produzido por eletrólise aquosa. Resposta, portanto, letra E. Questão 223. Fluoreto de potássio é indicado no tratamento e ou prevenção de hipocalemia em pacientes que não toleram ou se recusam a ingerir potássio líquido ou efervescente. Esse sal contém o cátion do metal alcalino potássio mais 1 e por eletrólise ígnea podemos obtê-lo na forma metálica. Sabemos que a massa molar deste elemento é 39 gramas por mol. Qual é a massa produzida neste processo quando da passagem de 2 Faradays? Bora lembrar? Bora lembrar. Então ele diz que fluoreto de potássio, ele é quem, na fusão, na eletrólise ígnea, é ele que vai fornecer o potássio mais 1. Mas ele já disse que é o potássio mais 1. Ele quer saber, então, qual é a massa desse metal potássio produzida na eletrólise ígnea quando da passagem da corrente elétrica correspondente a 2 Faradays. Vamos montar, então, a equação? O potássio mais 1, ele chega no polo negativo, recebe um elétron e se transforma em potássio 0, que é o potássio metálico. Ora, os coeficientes são todos iguais aqui a 1. Então, por aqui, vê se não dá para dizer que 1 mol de elétrons é capaz de produzir 1 mol de potássio metálico. Ora, mais 1 mol de elétrons, a maioria dos bons vestibulares te fornecem, mas é bom pecar por excesso. 1 mol de elétrons é 1 Faraday. Então, pela passagem de 1 Faraday, você poderá produzir 1 mol de elétrons, aliás, 1 mol de potássio. Quanto é 1 mol de potássio? Está aqui, ó, 1 mol de potássio, 39 gramas. 39 gramas de potássio metálico. Se 1 Faraday produz 39, 2 Faradays, que é o que ele quer usar, que ele usou na eletrólise, vai me produzir uma massa de potássio metálico que eu vou produzir, que eu vou calcular nessa regra de 3. Isso aí vai dar 78 gramas de potássio metálico e temos como resposta a letra B de bola. Então, é uma eletrólise ígnea, não tem, obviamente, água no meio do caminho. Resposta B de bola. Questão 224. A recuperação de ouro a partir de uma solução aquosa contendo íons ouro mais 3 foram utilizados eletrodos de platina, onde houve uma passagem de 2.895 Coulomb. Sabendo que a eficiência do processo elétrico foi de 80%, qual a massa de ouro que foi recuperada? Então, a solução ela contém íons ouro mais 3. Então vamos escrever, ó. O íon que você tem na solução é o ouro mais 3. Foram utilizados nos eletrodos de platina e houve a passagem, ó, quantidade de carga elétrica 2.895 Coulomb. Sabemos que a eficiência, então, a eficiência do processo não é de 100%. A eficiência é de 80%. Ele quer saber qual é a massa de ouro recuperada, ou seja, a massa de ouro que vai ser produzida na eletrólise. Vamos lá, então, primeira parte da questão.
O ouro mais 3 procura o polo negativo, chega lá, recebe 3 elétrons e se transforma em ouro metálico, ouro zero. Observe, então, por aqui, o coeficiente aqui é 1. Então, você, por aqui, pela equação, você pode tranquilamente dizer que 3 mols de elétrons são capazes de produzir 1 mol de ouro metálico. Ora, mas 3 mols de elétrons é 3 vezes 96.500 coulomb, como ele te forneceu aqui, ó, no problema. Vai produzir 1 mol de ouro. 1 mol de ouro, ó, 1 mol de ouro, 197 gramas. Então, se 3 vezes 96.500, isso vai dar 289.500 coulomb. Vai produzir, só fazendo os cálculos, 197 gramas de ouro. Veja que eu estou tirando tudo isso da equação. Agora vamos tirar os dados aqui do problema. Logo, se você fizer a passagem de 2.895 coulomb, você vai produzir uma certa massa de ouro que eu vou descobrir nessa regra de 3. E essa massa aí vai dar 1,97 gramas de ouro. Não é a resposta, não é, porque o processo não tem rendimento de 100%. Então, segunda parte da questão. 1,97 gramas de ouro seriam produzidos se o rendimento do processo fosse de 100%. Como o rendimento é de 80%, a quantidade de ouro realmente produzida, você vai conseguir nessa regra de 3 agora. E essa massa de ouro produzida, isto vai dar 1,576 gramas de ouro. A resposta, portanto, letra A. Um problema que envolveu o rendimento na eletrólise, mas sem estresse nenhum. Letra A. Questão 225. Pense uma solução antiga, vencida, de nitrato de prata em um frasco de reagente onde se pretende retirar toda a prata na forma metálica ali existente através de uma eletrólise. Para verificar a eficiência do processo, foi feita a eletrólise empregando uma corrente de 1 ampere durante 965 segundos. Qual a massa de prata que se espera obter? Dados. Nitrato de prata. Então, eu sei que é AgNO3. Não vamos esquecer. Você terá que separar aqui, ó, prata mais do nitrato 1 menos. Então, isso aqui vai se dissociar em prata mais nitrato 1 menos. Ele está dizendo que quer saber a massa de prata recuperada. Então eu sei que na eletrólise, quem vai para o polo negativo primeiro é a prata mais. Aí ele empregou uma corrente elétrica de 1 ampere durante um tempo T de 965 segundos. Então ele quer saber o que, gente? A massa de prata que vai ser recuperada, ou seja, a massa de prata que vai sofrer a eletrólise. Primeira parte do problema, vamos calcular a quantidade de carga elétrica que passou no circuito, Q igual a I vezes T. Então, Q vai ser I, 1 ampere, vezes o tempo, 965 segundos. Isso aqui vai me dar uma quantidade de carga elétrica igual a 965 coulomb. Lembre que amperes vezes segundos dá coulomb. Muito bem, e agora? O que é que eu vou fazer? Montar a equação. A prata mais é quem vai sofrer a eletrólise para obter prata metálica. Então, a prata mais chega no polo negativo, recebe lá um elétron e se transforma em prata metálica.
Olhando aqui os coeficientes são todos iguais a 1. Então, por aqui, tranquilamente, dá para dizer que um mol de elétrons recupera um mol de prata metálica. Ora, mas um mol de elétrons é 96.500 coulomb. Recupera um mol de prata. Um mol de prata foi dado, um mol de prata 108 gramas. Recupera 108 gramas de prata. Logo, qual foi mesmo a quantidade de carga elétrica? 965. 965 coulomb vai me liberar uma massa de prata, vai produzir, vai recuperar uma massa de prata que você vai obter aí, nessa regra de 3. E este valor aí vai dar 1,08 gramas de prata metálica e a resposta é a letra B de questão 226. A eletrodeposição de metais nobres nas superfícies de outros metais é um processo muito conhecido hoje no mundo inteiro. Em muitos componentes eletrônicos, como celulares e computadores, há um banho de ouro, não só para evitar oxidações, pois o ouro é um metal nobre, como também melhorar a condução da corrente elétrica. No sistema a seguir, uma peça de aço inox está folheada a ouro. Será folheada a ouro e para isso se deixar um banho por 1 hora, qual a massa aproximada de ouro que foi depositada, foi colocada neste banho. Então, olhe no infográfico, não é? Que eu tenho também informações. Então, o tempo de eletrólise, 1 hora. Ele fala lá, então, tempo de eletrólise, 1 hora. Ora, 1 hora são 60 minutos, 60 minutos são 3.600 segundos. Então, ele quer saber a massa de ouro produzida, depositada, e aqui ele diz a quantidade de carga elétrica que passou no circuito. Ó. A intensidade de corrente, 2,68 amperes. Então, como é que eu vou calcular essa massa de ouro produzida? Então, vamos lá. Primeira parte da questão, eu poderei fazer, Q igual a I vezes T. Vou calcular aqui a quantidade de carga elétrica. Q igual a I, 2,68 amperes, vezes o tempo em segundos, 3.600 segundos. Isso aqui vai me dar uma quantidade de carga elétrica igual aproximadamente a 9.650 coulomb. Essa foi a quantidade de carga elétrica que passou aqui nesse circuito. Muito bem. Segunda parte da questão. Quem é que vai ser depositado? É o ouro mais 3 que você tem aqui, que vai procurar o polo negativo. Ele chega lá e descarrega de que maneira? Vamos lá? Ouro mais 3 chega no polo negativo, recebe 3 elétrons e se transforma em ouro metálico. O banho é com ouro metálico. E aí, vai perceber, o coeficiente aqui é 1, que 3 mols de elétrons vão depositar na peça 1 mol de ouro. Ora, as 3 mols de elétrons é 3 vezes 96.500 coulomb. Vou depositar 1 mol de ouro. 1 mol de ouro, ele deu na questão 197 gramas. 3 vezes 96.500 vai dar 289.500 coulomb. Conseguem depositar 197 gramas de ouro. Muito bem. Logo, qual foi a carga que ele usou no banho? 9.650 coulomb.
significa dizer que a massa de ouro que vai ser depositada, eu vou achar 6. Essa massa de ouro vai dar 6,566 gramas, ou seja, aproximadamente 6,6 gramas de ouro, o que temos como resposta letra. É uma questão que a gente tinha que prestar atenção no infográfico, que tinha informações lá importantíssimas. Questão 226, letra E. Questão 227. O alumínio é um metal obtido a partir da eletrólise ígnea da alumina existente no mineral bauxita. As equações a seguir revelam muito bem como todo esse processo ocorre. Sabe-se que a cada 1 minuto e 40 segundos são consumidos na eletrólise 12 gramas do eletrodo de grafite, ou seja, nessa eletrólise o eletrodo de grafite ele é consumido. Qual a corrente empregada em amperes? Vamos ver como é que a gente vai calcular isso. Vamos colocar todos os dados. Bora lá. Então, eu tenho que observar todo esse diagrama aqui. Observe que, pelas equações aqui, pela passagem de quantos elétrons? O alumínio mais 3 recebeu 12, porque o oxigênio perdeu 12. Então, o número de elétrons envolvidos são 12 mols. Mas veja, cada 12 mols de elétrons que são envolvidos consomem 3 mols de carbono. Consome porque o carbono, o grafite, está do lado dos reagentes. Então, eu poderei simplesmente colocar isso aqui, prestem atenção. 12 mols. 12 mols de elétrons passando no circuito consomem 3 mols de carbono grafite. Eu vou simplificar. 12 por 3 dá 4, 3 por 3 dá 1. Então eu posso dizer que 4 mols de elétrons que passaram pelo circuito são capazes de consumir 1 mol de carbono. Muito bem, mas 4 mols de elétrons é 4 vezes 96.500 coulomb. Vai, obviamente, consumir 1 mol de carbono. 1 mol de carbono são 12 gramas. 4 vezes 96.500 dá 386.000 coulomb. Então, 386.000 coulomb que passam nesse circuito vão consumir 12 gramas de carbono. E é exatamente o que ele quer. Para consumir 12 gramas, qual é a quantidade de carga elétrica que eu usei? 386.000 coulomb foi a quantidade de carga elétrica. Essa é a primeira parte da questão. Vamos para a segunda parte? Q não é igual a I vezes T? Ele não quer intensidade de corrente? É Q sobre T. E, portanto, a intensidade de corrente vai ser Q, que eu achei, qual é a quantidade de carga elétrica que eu usei para consumir 12 gramas de carbono? 386.000 dividido pelo tempo. Cuidado, vou colocar aqui, o tempo foi 1 minuto e 40 segundos. Isso aqui significa 1 minuto a 60 segundos, com mais 40, 100 segundos. Não esquece de passar para segundos. Dividido por 100 segundos. Ora, 0 com 0 corta, vai sobrar a intensidade de corrente, 3.860 amperes, e temos como resposta a letra C. Então, uma questão bem difícil, né? Que você tinha que observar aquelas equações. Resposta C. Questão 228. As cubas eletrolíticas a seguir estão ligadas em série
E nessa situação, a corrente elétrica que passa nas duas cubas é exatamente a mesma, ou seja, a quantidade de carga elétrica é a mesma que passa numa cuba e na outra. Certo tempo de eletrólise, na célula da esquerda foram produzidos 1,08 gramas, viu gente, de prata metálica. No mesmo intervalo de tempo, qual a massa de cobre metálico produzida na outra célula? Bom, vamos ver como a gente resolve. Então, vamos chamar de cuba A e cuba B. Então, na cuba A massa de prata que foi produzida, ele deu aí 1,08 gramas, tá? Muito bem. Com essa massa de prata que foi produzida, observe aqui, ó, a prata mais vai procurar o polo negativo e chega lá, vai se transformar em prata zero. Então vamos colocar aqui, ó, prata mais, chega lá no polo negativo, recebe um elétron, se transforma em prata zero. Observe que por aqui todos os coeficientes são iguais a 1. Aqui dá para dizer, ó, que 1 mol de elétrons, 1 mol de elétrons produz 1 mol de prata. Então eu vou repetir aqui, ó, 1 mol de elétrons capaz de produzir 1 mol de prata. 1 mol de prata é 108 gramas. 108 gramas de prata. Ora, na realidade foram produzidos 1,08. Se foram produzidos 1,08 gramas de prata, significa dizer que a quantidade de carga elétrica que passou na cuba A, eu vou descobrir aqui. Isso vai dar 0,01 mols de elétrons. Então, esta foi a quantidade de carga elétrica que passou aqui. 0,01 mols de elétrons. Então, por aqui também passaram 0,01 mols de elétrons. Não esquece, se as cubas estão em série, é a mesma quantidade de carga que passa no circuito. Então, agora vamos para a cuba B. Ele quer saber qual é a massa de cobre a ser depositada. Então, o cobre que eu tenho aqui, cuidado com o infográfico, é o cobre mais 1. Ao receber um elétron, vai se depositar aqui como cobre zero. Então, ó, o cobre mais 1 recebe um elétron, se transforma em cobre metálico. Uma vez, vamos olhar os coeficientes. Por aqui, ó, está bem claro que 1 mol de elétrons é capaz de produzir 1 mol de cobre. Então, eu vou repetir aqui, ó, 1 mol de elétrons é capaz de produzir 1 mol de cobre. E cobre, 1 mol é 63,5 gramas. 63,5 gramas de cobre. Logo, a quantidade de carga elétrica que passou na cuba A tem que ser igual à quantidade de carga elétrica que vai passar na cuba B. Ora, então é 0,01 a quantidade de carga elétrica que passou em A. Então em B também foi 0,01. Logo, 0,01 mols de elétrons passando na cuba B vai depositar uma massa de cobre que eu vou descobrir nesta regra de 3. E essa massa de cobre, isso vai dar 0,635 gramas de cobre metálico depositados na cuba B. Portanto, resposta letra A. Então, não esquece, cubas em série, a quantidade de carga elétrica que passa numa cuba tem que ser igual à quantidade de carga elétrica que passa na outra. Questão 229. Observe o esquema a seguir que nos mostra duas cubas eletrolíticas A e B ligadas em série utilizando eletrodos de grafite. Na cuba A existe uma solução aquosa de sulfato de cobre 2 e na cuba B existe uma solução aquosa de ácido sulfúrico.
Após um certo tempo de eletrólise, foi verificado que no cátodo da cuba A foram produzidos 6,35 gramas de cobre metálico. Qual o volume de hidrogênio gasoso produzido no cátodo da cuba B, considerando nas condições do problema o volume molar como sendo 24 litros? Então presta atenção que ele está te dizendo que quem vai ser depositado aqui é o cobre mais 2, que vai para o polo negativo. E do lado de cá, quem vai ser depositado no polo negativo é o H+, porque ele fala na questão que vai ser produzido aqui cobre metálico e do lado de cá gás o quê? Hidrogênio. Então, vamos para a primeira parte da questão. Como é que o cobre metálico ele é depositado? Repare aqui, quando ele diz sulfato de cobre 2, ele está dizendo que é o cobre mais 2 que vai sofrer a eletrólise. Então ele chega lá no polo negativo, recebe 2 elétrons e se transforma em cobre metálico. Muito bem. Olha aqui a equação. Novamente, olha os coeficientes aqui, ó. Por aqui, 2 mols de elétrons são capazes de produzir 1 mol de cobre metálico. Ora, então, eu posso repetir aqui o seguinte: 2 mols de elétrons são capazes de produzir 1 mol de cobre. E 1 mol de cobre, 63,5 gramas de cobre. Mas no problema, ele diz que a massa que foi produzida de cobre, ó, na eletrólise, está aqui, 6,35. Então, para produzir 6,35 gramas de cobre, eu vou precisar de uma quantidade de carga elétrica que eu vou chamar de QA. Chame de cuba A, QA. Ora, essa quantidade de carga elétrica que passou na cuba A, isso aqui vai dar o quê? 0,2 mols de elétrons. Esta é a quantidade de carga elétrica que passou na cuba A. Agora vamos para a cuba B. É a mesma quantidade de carga elétrica. Se aqui passou, não é, um total de 0,2 mols de elétrons, pode ter certeza que a quantidade de carga elétrica que passou na cuba B também é 0,2 mols de elétrons. Mas quem é que vai ser depositado lá ou liberado lá? Ele não está dizendo que é o gás, o volume, não é? Ele quer saber o volume de hidrogênio, ó. E como é a descarga do H+? O H+, chega lá no polo negativo, recebe um elétron e se transforma em H. E é H? É não, gente. Vamos lembrar daquela sequência? Diatômicos são H2, N2, O2, F2, Cl2, Br2, I2. Esses são os biatômicos. Então, não é H que vai ser produzido ali. É H2, corrigindo aqui 2 elétrons, 2H+. Então, por aqui agora dá para você tranquilamente ver, ó, a relação que existe, ó, coeficiente 1 e 2. Então, por aqui, observe mais uma vez, 2 mols de elétrons são capazes de produzir 1 mol de gás hidrogênio. Ora, mas 2 mols de elétrons são capazes de produzir 1 mol de hidrogênio. Mas o volume molar que ele pediu para você considerar, 24 litros por cada mol. Então, 1 mol é 24 litros de gás hidrogênio. Logo, qual foi a quantidade de carga elétrica que passou em A? 0,2. Então, a que passou em B também foi 0,2. Então, pela passagem de 0,2 mols de elétrons, o volume de hidrogênio produzido, você vai obter nessa regra de 3. Esse volume de hidrogênio produzido, isso vai dar 2,4 litros de hidrogênio gasoso e a resposta, portanto, letra B de bola. Então, é um problema que envolve, não é, volume na eletrólise, mas sem estresse.
Resposta B de bola. Questão 230. A eletrólise é um processo não espontâneo de grande importância para a indústria química. Uma de suas aplicações é a obtenção do gás cloro e do hidróxido de sódio a partir de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Nesse procedimento, utiliza-se uma célula eletroquímica como ilustrado. No processo eletrolítico ilustrado, o processo secundário obtido é o... Bom, vamos ver quem é que fala, onde é que está o produto secundário. O produto secundário está aqui, ó. E este produto secundário, ele está sendo produzido em que polo? Negativo. Então vamos lá. Não é uma solução aquosa de cloreto de sódio, então você vai ter Na+, Cl-, você vai ter H+, e você vai ter OH-. Não é isso? Ah, Pedro, mas eu não entendi de onde veio isso aí, não. Agora é de onde veio. Cloreto de sódio, quando colocado em água, ele se dissocia em sódio mais 1, mais cloro menos 1. Como é em meio aquoso, você vai ter os íons da água, H+ e OH-. Ele quer saber quem é o produto secundário. O produto secundário é aquele que vai procurar o polo negativo. Quem vai procurar o polo negativo é quem é positivo. Mas entre Na+ e H+, quem procura primeiro o polo negativo? O H+. Lembra da regrinha? O H+ se descarrega antes do uau, uau, uau. O H+ se descarrega antes dos cátions de metais alcalinos, que é o caso, alcalinos terrosos e alumínio. Então, como é que vai ser a descarga lá no polo negativo, que é justamente onde vai ser produzido a substância, né, que é chamada de produto secundário? Olhe lá que ele fala produto secundário, olhe lá no infográfico, está sendo produzido no polo negativo. Então, no polo negativo vai o H+, chega lá, recebe um elétron e se transforma em H. E quem são os biatômicos? Vamos lembrar? H2, N2, O2, F2, Cl2, Br2, I2. E H está nessa lista, então vamos corrigir. Vai ser produzido H2 a partir de 2 elétrons recebidos, a partir de 2 de H+. Então, quem é o meu produto secundário? Hidrogênio molecular. Resposta letra D de dado. Questão 231. A obtenção do alumínio dá-se a partir da bauxita, que é purificada e eletrolizada numa temperatura de 1000 graus Celsius. Na célula eletrolítica, o ânodo é formado por barras de grafita ou carvão que são consumidas no processo de eletrólise, com formação de gás carbono, e o cátodo é uma caixa de aço coberta com grafite. A etapa de obtenção do alumínio ocorre no... Bora lá, preste atenção. Então, a primeira coisa que acontece é esse óxido de alumínio que está hidratado, ao ser aquecido, a primeira coisa que acontece é a desidratação do mesmo, ou seja, a água sai daquela estrutura, a água vai embora. E aí fica somente com quem? Com a L2O3. Esse Al2O3, por sua vez, ele vai ser fundido a altíssimas temperaturas e aí vai se transformar em 2 de alumínio mais 3 de oxigênio menos 2. Mas o que me interessa para a eletrólise para produzir o alumínio é o alumínio mais 3. O alumínio mais 3, então, vai procurar quem? O polo negativo. Então, esse alumínio mais 3, não interessa a quantidade, não. Ele vai receber 3 elétrons e vai se transformar em alumínio metálico, que é o que se quer. Quem recebe elétrons sofre redução, e redução ocorre no cátodo ou catodo. É só lembrar, ó, consoante com consoante. Redução sempre vai ocorrer, tá certo, no cátodo.
Então, a resposta está aqui, ó, na letra E. Então, a etapa de obtenção do alumínio ocorre no cátodo, como vocês estão vendo aí, com fluxo de elétrons das barras de grafita para a caixa de aço. Resposta, letra E. Questão 232. O alumínio é um metal bastante versátil, pois a partir dele podem-se confeccionar materiais amplamente utilizados pela sociedade. A obtenção do alumínio ocorre a partir da bauxita, que é purificada e dissolvida em criolita fundida e eletrolizada a cerca de 1000 graus Celsius. Há a liberação do gás dióxido de carbono, formado a partir da reação de um dos produtos da eletrólise com o material presente nos eletrodos, que é o carbono. O ânodo é formado por barras de grafita submergidas na mistura fundida. O cátodo é uma caixa de ferro coberta com grafita. A reação global do processo, ele deu. Na etapa de obtenção do alumínio líquido, as reações que ocorrem no cátodo e ânodo são... Bora lá ver quais são as reações que ocorrem no ânodo e no cátodo? Quem vai sofrer eletrólise, não esquece, é a alumina, L2O3, que quando fundida se dissocia em 2 de alumínio mais 3 de oxigênio menos 2. Então, quem vai fazer a eletrólise não é a eletrólise da alumina. Então, é o alumínio mais 3 e o oxigênio menos 2. Então, quem vai procurar o polo negativo é o alumínio. Então, o alumínio chega lá, recebe 3 elétrons, se transforma em alumínio metálico fundido. Aqui, quem recebe elétrons sofre redução, e redução acontece sempre no cátodo ou catodo. Muito bem. No polo positivo, quem é que vai para o polo positivo? Quem é negativo? O oxigênio menos 2 chega lá, perde 2 elétrons e se transforma em que mesmo, gente? Se transforma em O. Ei, mas é O. Vamos lembrar quem é biatômico. H2, N2, O2, F2, Cl2, Br2, I2. Ei, oxigênio, ó, tá aqui, ó. Então eu tenho que corrigir. É O2, 2 elétrons, vezes 2 e 2 aqui. Quem perde elétrons sofre oxidação, e oxidação sempre ocorre no ânodo ou anodo. E o carbono, Pedro, o que é que tem a ver com a história? Ô, gente, o carbono que forma os eletrodos devido à alta temperatura vai reagir facilmente com esse oxigênio aqui, ó, para produzir o quê? O gás carbônico. Então, são essas as equações aqui que ocorrem no ânodo. E no cátodo, é esta primeira aqui, a redução do alumínio. Portanto, observando direitinho aí, a resposta está na letra A. Questão 233. Eu também podia decompor a água, se fosse salgada ou acidulada, usando a pilha de Daniel como fonte de força, ou seja, elettrólise. Lembro o prazer extraordinário que senti ao decompor um pouco de água em uma taça para ovos quentes, vendo-a separar-se em seus elementos, oxigênio em um eletrodo e o hidrogênio no outro, confirmando que é uma eletrólise. Muito bem, a eletricidade de uma pilha de 1 volt parecia tão fraca e, no entanto, podia ser suficiente para desfazer um composto químico, a água. O fragmento do romance de Oliver Sacks relata a separação dos elementos que compõem a água. O princípio do método apresentado é utilizado industrialmente onde? Ora, já estou vendo aqui, ó. A eletrólise ela é utilizada, está aqui a resposta, a letra C, na obtenção do alumínio a partir da bauxita. Na realidade, é a partir da alumina que existe na bauxita. Resposta, letra C.
Questão 234. A eletrólise é muito empregada na indústria com o objetivo de reaproveitar parte dos metais sucateados. O cobre, por exemplo, é um dos metais com maior rendimento no processo de eletrólise, com uma recuperação de aproximadamente de 99,9%. Sendo um metal de alto valor comercial e de múltiplas aplicações, sua recuperação torna-se viável economicamente. Suponha que em um processo de recuperação de cobre puro tenha-se eletrolizado uma solução de sulfato de cobre 2 ou cobre 2, cobre de carga mais 2, durante 3 horas, empregando-se uma corrente elétrica de intensidade igual a 10 amperes. A massa de cobre puro recuperada é de aproximadamente. Colocar os dados. Então, ele quer eletrolizar quem? O sulfato de cobre 2. Então, ele já está te dizendo que o cobre que vai sofrer a eletrólise é o cobre mais 2. Que quando ele fala aqui, ó, cobre 2 em algarismos romanos, significa cobre mais 2. E a eletrólise ocorreu durante 3 horas. Passando para segundos, é só multiplicar por 3.600, vai dar 10.800 segundos. E ele disse que utilizou uma corrente de 10 amperes, I igual a 10 amperes. O que é que ele pergunta? A massa de cobre puro que foi recuperada. Ele quer a massa de cobre metálica que foi recuperada por eletrólise. Então, primeira parte da questão, eu vou calcular a quantidade de carga elétrica que passou no circuito, Q igual a IT. Portanto, Q vai ser, quem é I? 10 amperes. Quem é T? O tempo em segundos. Ora, então isso aqui vai me dar uma quantidade de carga elétrica igual a 108.000 coulomb. Não esquece que amperes vezes segundos dá coulomb. Para a segunda parte da questão agora. Quem é que vai ser eletrolizado para produzir cobre metálico? O cobre mais 2 recebe 2 elétrons e se transforma em cobre metálico. Então, vamos olhar aqui. O coeficiente aqui é 1 e aqui é 2. Então, por aqui dá para a gente dizer que 2 mols de elétrons são capazes de produzir 1 mol de cobre. Ora, então, dá para dizer que 2 mols de elétrons, 2 vezes 96.500 coulomb, recuperam 1 mol de cobre. Mas ele deu aí 1 mol de cobre, a massa molar, 63,5 gramas de cobre. Ora, fazendo aqui as contas, 193.000 coulomb produz 63,5 gramas de cobre. Ora, qual foi mesmo a quantidade de carga elétrica que passou? 108.000. Logo, pela passagem de 108.000 coulomb, a massa recuperada de cobre, eu vou determinar por esta regra de 3. E isso aí vai dar 35,5 gramas de cobre metálico, que dá como resposta letra D de dado. Questão boa, mas que dá para resolver com toda certeza. Questão 235. Considere um cubo de aço inoxidável cujas arestas medem 1 centímetro. Deseja-se recobrir as faces desse cubo com uma camada uniforme de cobre de 1 vezes 10 a menos 2 centímetros de espessura. Para isso, o cubo pode ser utilizado como cátodo de uma cuba eletrolítica contendo íons cobre mais 2. Admita que a eletrólise se realize sob corrente elétrica de 200 mA e que a constante de Faraday seja igual a 10 a quinta coulomb por mol em vez de 96.500 e que a densidade do cobre é 9 gramas por centímetro cúbico. Assim, estima-se que o tempo de eletrólise necessário para que se deposite no cubo a camada de cobre desejada será próximo de... Vamos lá. Atenção. Então, essa superfície aqui, não é? Você sabe que tudo aqui é 1 centímetro.
centímetro. Bom, então, essa área daqui, a gente calcula como? L ao quadrado, não é? Ó? L vezes L. L ao quadrado. 1 vezes 1 vai dar ou não? 1 centímetro quadrado. 1 centímetro quadrado é justamente a superfície de uma única face. Lembre que isso aqui é a superfície de uma única face. Mas ele quer cobrir as 6 faces. Então, vamos lá. Então, a área total nada mais é do que 6 vezes a área de uma face. Então, a área total será 6 vezes 1. Portanto, a área total será igual a 6 centímetros quadrados. Ora, mas como é que eu vou calcular a espessura? A espessura, imagine aqui, ó, a espessura nada mais seria do que algo correspondente à altura. E como é que eu calculo? Ó, imagine aqui um cubo, e eu vou, obviamente, colocar mais uma espessura aqui, desse tamanho aqui, ó, tá? Então, esse material que eu vou colocar aqui, o volume dele eu calculo como? A área vezes a altura. Então, vamos lá. O volume total vai ser a área total vezes a espessura, geometria espacial. Então, o volume total de cobre que eu vou colocar vai ser 6 centímetros quadrados vezes a espessura, que é 10 a menos 2 centímetros. Isso aqui vai me dar um volume total de 6 vezes 10 a menos 2 centímetros cúbicos. É o volume de cobre que eu vou colocar. Terceira parte da questão. Densidade, massa sobre volume. Logo, massa é D vezes V. Portanto, a massa de cobre que vai ser depositada vai ser a densidade que ele te forneceu, que é 9 gramas por centímetro cúbico, vezes o volume, que é 6 vezes 10 a menos 2 centímetros cúbicos. Centímetro cúbico com centímetro cúbico corta. A massa de cobre que vai ser eletrolizada, depositada em cima das 6 faces, vai dar 54 vezes 10 a menos 2 gramas. Então, vamos agora para a eletrólise propriamente dita. Quarta parte da questão. O cobre mais 2 não é ele que vai ser eletrolizado? Então, como é esta eletrólise? O cobre mais 2 chega no polo negativo, recebe 2 elétrons e se transforma em cobre metálico. É esse cobre que vai, não é, ser depositado. Então, vamos colocar aqui na cor azul. Olha os coeficientes. Aqui a gente sabe que 2 mols de elétrons por eletrólise produz 1 mol de cobre. Olha, mais 2 mols de elétrons é 2 vezes 96.500. Opa, ele pediu para considerar não 96.500, mas ele pediu para considerar 10 a quinta coulomb. Vai produzir 1 mol de cobre. Ele deu 1 mol de cobre a 63,5 gramas. Logo, para você depositar esta massa, que é igual ao quê? 54 vezes 10 a menos 2 não é 0,54 gramas, não? Então, para depositar 0,54 gramas, você vai precisar de uma quantidade de carga elétrica que eu vou encontrar nessa regra de 3. E essa quantidade de carga elétrica Q, isso será igual a 1.700 coulomb. Ei, Pedro, mas ele não quer a quantidade de carga elétrica, não. Não, ele quer o tempo. Última parte da questão. E não é igual a I vezes T? T
vai ser Q sobre I. P vai ser, quem é Q? 1.700. Quem é I? Ele deu a corrente elétrica. Observe aqui, cuidado, se a corrente elétrica I é igual a 200 miliamperes, passe para amperes, 0,2 amperes. Então, dividido por 0,2. Isso aqui vai me dar um tempo de 8.500 segundos. E a resposta, portanto, letra C. Então, não vai esquecer, porque a quantidade de carga elétrica é I vezes T, mas I em amperes. E foi dado na questão em miliampere. Se liga nisso aí. Questão 236. Os banhos eletrolíticos que fazem revestimento metálico têm uma sequência. Uma peça, para ser cromada, necessariamente precisa ser primeiro cobreada, depois niquelada e, por fim, receber a camada de cromo. A deposição eletrolítica pode levar à produção de peças prateadas e douradas, além de outras onde ocorre estanhagem, cadmiagem, latonagem, sob o processo descrito acima, na alternativa correta. Ora, gente, se você quer cobrir, por exemplo, um pedaço de inox com, por exemplo, cobre, já que a primeira parte deve ser a cobreação, ora, o cobre que está na solução é o cobre mais 2. Então, esta placa tem que estar ligada ao polo negativo. Para quê? Para poder o cobre mais 2 chegar lá naquela placa, receber 2 elétrons e se transformar em cobre metálico. Ou seja, você recobriu a peça com um metal cobre. Então agora a peça se comporta como se fosse cobre. Aí depois niquelada, aí você agora vem com outra substância que contém níquel. Tem que ser o níquel mais 2 que vai procurar o polo negativo. Aí o níquel mais 2 chega lá naquela peça, recebe 2 elétrons e se transforma em níquel zero. Então você agora niquelou a peça. Então essa peça agora está sendo coberta por níquel. E assim sucessivamente. Então, olhando direitinho aí, quem é que deve ser a resposta dessa questão? Tu já observou direitinho? A resposta está aí na letra D de dado. Observe. O objeto que vai receber o revestimento metálico é ligado ao polo negativo de uma fonte de corrente contínua e se torna um cátodo, sim, porque ali vai receber elétrons, o material. O metal vai dar o revestimento, o metal que vai dar o revestimento é ligado ao polo positivo e se torna um ânodo, sim, porque se eu tenho que cobrir algo com cobre, o outro metal tem que ser o cobre. Se eu vou depois cobrir com zinco, com níquel, o outro metal tem que ser o níquel e assim sucessivamente. Então a resposta, letra D de dado. Questão 237. A galvanoplastia consiste em revestir um metal por outro a fim de protegê-lo contra a corrosão ou melhorar sua aparência. O estanho, por exemplo, é utilizado como revestimento do aço empregado em embalagens de alimentos. Na galvanoplastia, a espessura da camada pode ser controlada com a corrente elétrica e o tempo empregados. A figura abaixo é uma representação esquemática deste processo. Considerando a aplicação de uma corrente constante de intensidade 9,65 vezes 10 a menos 3 amperes, a massa de estanho, não é, que vai ser depositada após 1 minuto e 40 segundos será aproximadamente. Vê como é que a gente faz isso? Vamos colocar os dados. Bora lá? Então, ele me deu a intensidade de corrente I igual a 9,65 vezes 10 elevado a menos 3 amperes e me deu o tempo de eletrólise, 1 minuto e 40 segundos.
Um minuto são 60 segundos, mais 40, no total 100 segundos. Então ele quer saber o que mesmo? A massa de estanho que vai ser produzida. Lembre que na solução ele está te falando qual é o estanho que vai se transformar em estanho metálico. Ele vai eletrolizar o estanho mais 2. Então, qual é a primeira parte da questão? Achar a quantidade de carga elétrica, Q igual a IT. Q vai ser igual a I, 9,65 vezes 10 a menos 3 amperes, vezes o tempo, 100 segundos. Lembre, amperes vezes segundos dá o quê? Coulomb. Então, 0,965 Coulomb. Com essa quantidade de carga elétrica, eu agora posso achar a massa de estanho que vai ser depositada, segunda parte da questão. O estanho mais 2 procurará o polo negativo, receberá 2 elétrons para se transformar em estanho metálico. Muito bem. E agora? Vamos lá? Eu posso por aqui tranquilamente dizer que 2 mols de elétrons produzem 1 mol de estanho. Ora, 2 mols de elétrons é 2 vezes 96.500 Coulomb. Produz 1 mol de estanho, ele deu aqui ó, a massa molar do estanho, 119 gramas de estanho. Então, isso aqui vai dar 193.000 Coulomb, produz 119 gramas de estanho. Logo, qual foi a quantidade de carga elétrica que passou? 0,965 Coulomb vai me produzir uma massa de estanho que eu vou descobrir nessa regra de 3. E essa massa de estanho, isso aí vai dar 0,0000595 gramas. Mas as respostas estarão em miligramas. E aí em miligrama, não é? Quanto é que vai dar? É só multiplicar por 1000. Vai dar aproximadamente 0,6 miligramas, o que temos como resposta, não é? A letra B de bola. Então, veja que foi uma questão onde não teve tanta dificuldade assim, mas a gente tem que ter, não é, atenção ó, no infográfico, a carga do estanho, tem que ver aqui que não foi dado tudo em segundos, tudo isso é importante. Então, a resposta da questão, letra D de dado. Questão 238. A galvanização é um processo que permite dar um revestimento metálico a determinada peça. A seguir é mostrado um aparato experimental montado para possibilitar o revestimento de uma chave com níquel. Muito bem. No processo de revestimento da chave com níquel ocorrerá majoritariamente uma reação de X representada por uma reação Y. Nesse caso, o par XY pode ser representado por... Bora lá ver como é isso. Ei, lembre aqui o seguinte, eu tenho uma solução de sulfato de níquel. Então, quem vai, na verdade, ser depositado em cima da chave é o níquel. Mas vê, eu tenho NiSO4. Lembra daquilo que eu tenho falado para vocês? Ó, você vai separar aqui, ó. De que maneira vai resultar aí o níquel? O níquel mais 2 mais sulfato menos 2. Então, quem vai cobrir a chave é o níquel mais 2, vai ter uma niquelação. Ora, então, se aqui você vai ter o níquel mais 2, a chave, para esse níquel mais 2 ir para a chave tem que ficar ligada ao polo negativo da bateria. Obviamente, o outro lado é o polo positivo, que é onde tem a barra de níquel puro. Então, se eu quero niquelar esta chave, na solução tem que ter níquel puro e a outra barra é de níquel puro, que é o polo positivo. Mas por que isso, Pedro? Pelo seguinte, o níquel que está na solução, ele vai para a chave, que é o polo negativo, chega lá, recebe 2 elétrons
e se transforma em níquel metálico. Ou seja, está ocorrendo aqui uma redução, portanto, a chave é o cátodo. Ora, mas veja, toda vez que o níquel, vê só, vou colocar na cor azul, toda vez que o níquel sair daqui e cobrir a chave, o que é que acontece? Isso aqui é o polo positivo. O polo positivo, ele puxa elétrons da barra de níquel e simplesmente transforma o níquel que era sólido em níquel íon que vai estar dissolvido na solução. Ou seja, o tempo todo, essa barra de níquel puro estará jogando o quê? Níquel mais 2 para cobrir a chave. Por isso que a chave pode ser de qualquer material, mas se eu quero niquelar a chave, a barra que está no polo positivo tem que ser do metal que você quer cobrir a chave. Então a resposta dessa questão está aí na letra E. O que aconteceu com o níquel mais 2 foi uma redução e está aí qual é a equação de redução. Resposta dessa questão, portanto, letra E. Questão 239. Um dos modos de se produzirem gás hidrogênio e gás oxigênio em laboratório é promover a eletrólise, a decomposição pela ação da corrente elétrica da água. Na presença de sulfato de sódio, o ácido sulfúrico. Mas veja, quem vai se decompor é a água. A eletrólise é de quem? Da água. Nesse processo, usando para tal um recipiente fechado, migram para o cátodo, polo negativo, e ânodo, polo positivo, respectivamente, hidrogênio e oxigênio, que vieram de onde? Da água. Ah, Pedro, e para que serve o sulfato de sódio e o ácido sulfúrico? Só para incrementar a quantidade de íons presentes. Mas quem vai sofrer a eletrólise é a água, conforme ele diz. Considerando-se que as quantidades de ambos os gases são totalmente recolhidas em recipientes adequados, sob mesmas condições de temperatura e pressão, é correto afirmar que, bora lá, quem vai sofrer a eletrólise, ele não está dizendo aí na questão que é a água? Bora ver aqui. Então, a água, ela vai se ionizar em H+, mais OH-. Então vamos lá. No polo negativo, quem vai é o H+. O H+, procura o polo negativo, chega lá, recebe um elétron e se transforma em H. E é H mesmo, é? Vamos lembrar de novo. Biatômicos, H2N2O2 F2 Cl2 Br2 I2 são os biatômicos. Então, não é, ó, hidrogênio é biatômico, a parte que é estável. Então, vamos corrigir. H2, 2 elétrons, 2H+. Aqui, recebeu elétrons, sofreu redução, e redução ocorre no cátodo ou cátodo, consoante com consoante. Já no polo positivo, quem vai é o OH-, mas temos que lembrar da descarga da hidroxila, não podemos esquecer. Como é a descarga mesmo da hidroxila? Duas hidroxilas perdem 2 elétrons, se transformando, 2 elétrons, se transformando em água, mais 1,5 de oxigênio. Quem perde elétrons sofre oxidação, e oxidação ocorre no ânodo ou anodo, ó, vogal com vogal. Então, note aqui que cada 1 mol de hidrogênio que é produzido, será produzido também meio mol de oxigênio. Então, veja, eu tenho 1 mol de hidrogênio gasoso produzido para cada meio mol de oxigênio produzido. Ou seja, eu tenho um volume de hidrogênio produzido para cada meio volume de oxigênio produzido. Então, olhando direitinho, a resposta está aqui na letra A. O volume de hidrogênio formado nesse processo é maior do que o volume de oxigênio, não é, formado também no mesmo processo. Sim, você tem um volume de hidrogênio para cada metade de quê? De oxigênio. Resposta letra A.
Questão 240. Uma empresa de galvanoplastia produz peças especiais recobertas com zinco, sabendo que cada peça recebe 7 gramas de zinco, que é utilizada uma corrente de 0,7 amperes e que a massa molar do zinco é 65 gramas por mol. Qual o tempo necessário para o recobrimento dessa peça especial? Colocar os dados primeiro. Então, a massa de zinco produzida, ele fala na questão 7 gramas. Então, 7 gramas. Diz também que passou uma quantidade de carga elétrica, na verdade, a intensidade de corrente, igual a 0,7 amperes. E o que é que ele quer? Ele quer o tempo necessário para recobrimento desta peça. Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é calcular a quantidade de carga elétrica que eu usei para produzir 7 gramas de zinco na eletrólise. E o zinco é zinco mais 2. Então, ó, o zinco mais 2 chega lá no polo negativo, recebe 2 elétrons, se transforma em zinco metálico que vai ser eletrodepositado. Bem, olhando aqui, eu posso garantir que 2 mols de elétrons vão me produzir mol de zinco. Tirei da equação. Ora, mas 2 mols de elétrons são 2 vezes 96.500 coulomb. Vai produzir 1 mol de zinco, ele deu 65 gramas por cada mol. 65 gramas de zinco. Fazendo a continha, 2 vezes 96.500, 193.000 coulomb. Vai produzir, por eletrólise, 65 gramas de zinco. Ora, para produzir os 7 gramas de zinco que ele está usando na eletrólise, eu vou precisar de uma certa quantidade de carga elétrica aqui, que eu vou achar nessa regra de 3. E essa quantidade de carga elétrica, isso aqui vai dar aproximadamente 20.785 coulomb. Esta é a quantidade de carga elétrica que eu preciso para produzir 7 gramas de zinco por eletrólise. Para a segunda parte, B. Eu poderia agora achar o tempo. E é igual a I vezes T. Portanto, o tempo vai ser Q sobre I. Portanto, o tempo vai ser... Quem é Q? 20.785 coulomb. Quem é a intensidade de corrente? Ele deu a intensidade de corrente 0,7 amperes. 0,7 amperes. Isso aqui vai me dar um tempo em segundos aproximadamente igual a 29.692 segundos. Muito bem. O problema é que a resposta está em hora e minutos. Vamos lá. Eu vou pegar esses 29.692 e dividir por quanto? Por 3.600, porque aí eu vou descobrir o quê? Quantas horas. Isso aqui vai dar 8,25 horas. Pelos 8 aqui, eu já sei que a resposta é a letra C. Ei, Pedro, mas como é que essa história aqui de 25 vai se transformar em 15? Vou te mostrar. 8 horas, 8,25 horas, não é 8 horas mais 0,25 de 1 hora? Ei, são 8 horas mais 0,25 não é 1/4 da hora? Ora, então vamos lá. Seria 8 horas mais 1/4 da hora. Quanto é a hora? Não é 60 minutos? Então vai ser 8 horas mais o quê? 60 dividido por 4 dá quanto? Mais 15 minutos. Por isso que a resposta dessa questão
letra A. Vê lá que legal, não é? Você transformar segundos em horas e minutos. Resposta, letra C. Questão 241. Em um experimento, um estudante realizou nas condições ambiente de temperatura e pressão a eletrólise de uma solução aquosa de ácido sulfúrico, utilizando uma fonte de corrente elétrica contínua de 0,2 amperes durante 965 segundos. Sabendo que a constante de Faraday é 96.500 coulomb por mol e que o volume molar de gás nas condições é de 25.000 mililitros por mol, o volume de hidrogênio desprendido durante essa eletrólise foi igual a... Gente, se ele está perguntando o volume de hidrogênio que foi desprendido, é porque ele está partindo de quem? Do H+, não é? Para produzir hidrogênio, você parte do H+. Então, vamos colocar os dados. A corrente elétrica que ele usou, 0,2 amperes. O tempo, 965 segundos. E ele deu a constante de Faraday e pede o volume molar, volume ocupado por um mol do gás, 25.000 mililitros por mol, é o volume molar, e ele quer o volume de hidrogênio desprendido. Então, mais uma vez, se ele perguntou o volume de hidrogênio, ora, para produzir hidrogênio eu tenho que partir do H+. Mas a primeira coisa que eu vou achar nessa questão, a quantidade de carga elétrica. Q vai I vezes T, portanto, Q vai ser I, 0,2 amperes, vezes o tempo, 965 segundos. Isso aqui vai me dar uma quantidade de carga elétrica igual a 193 coulomb. Foi a quantidade de carga elétrica que passou no circuito. Como é que se produz hidrogênio? Bora lembrar? O H+ vai para o polo negativo, chega lá, recebe um elétron e se transforma em H. É H mesmo? Então, vamos lembrar quem é biatômico. H2, N2, O2, F2, Cl2, Br2, I2. Está lembrado? O hidrogênio é biatômico na forma que ele é estável. Então vamos corrigir. H2, 2 elétrons, 2H+. E agora, Pedro? Agora eu vou para a equação. Veja. Por aqui eu estou vendo que 2 mols de elétrons produzem um mol de gás hidrogênio. Certo mesmo? 2 mols de elétrons é 2 vezes 96.500 coulomb. Vai produzir um mol de gás hidrogênio. Ora, um mol de gás hidrogênio são 25.000 mililitros de gás hidrogênio, que o volume molar ele deu 25.000 mililitros. Então aqui vai ficar 193.000 coulomb produzem 25.000 mililitros de hidrogênio gasoso. Ora, qual foi mesmo a quantidade de carga elétrica que passou no circuito? 193 coulomb vai produzir um volume de hidrogênio que você vai calcular por essa regra de 3. E isso aí, calculando bem direitinho, 25 mililitros de gás hidrogênio. Resposta, portanto, letra D de dado. Questão legal. Questão legal. Questão 242. Para a produção de fios elétricos, o cobre deve possuir 99,9% de pureza. Para tanto, o cobre metalúrgico impuro passa por um processo que gera o cobre eletrolítico, conforme está ilustrado na figura a seguir. Ou seja, o cobre não é que ele é metalúrgico impuro, por eletrólise se transforma num quase puro, né? 99,9%. Muito bem, aí ele diz, sobre o processo são feitas as afirmações a seguir. Antes de responder, eu quero que você preste atenção que se a solução é de sulfato de cobre 2, aqui dentro tem cobre mais 2 e tem sulfato menos 2. Tá?
tem H+, e tem OH-. Muito bem, presta atenção agora. No cátodo, que é o polo negativo, este aqui é o polo positivo. No cátodo, que é o cobre puro, ocorre deposição de mais cobre em virtude da redução de cobre mais 2. Verdade. Esse cobre mais 2 sai da solução, recebe 2 elétrons aqui no polo negativo e se deposita aqui. O que ocorre, ó, é o cobre mais 2, chega lá no polo negativo, recebe 2 elétrons e se transforma em cobre metálico. Verdadeiro. A corrosão faz a solução aumentar a concentração do cobre mais 2, que é atraído para o cátodo. Sim, a corrosão vai acontecer do outro lado. Ó. Aqui, o que é que vai acontecer? Aqui no polo positivo, ó, polo positivo da bateria, polo negativo. A bateria tem força suficiente para puxar 2 elétrons do cobre metálico e transforma o cobre metálico, ó, ele sai da placa e vem para a solução, para poder alimentar mais o depósito do outro lado. Então, está verdadeiro. A corrosão, está vendo a corrosão aqui, vai aumentar a concentração de cobre mais 2, sim, que é atraído para o cátodo, formando cobre metálico. Verdade. E terceiro, uma solução aquosa de sulfato de níquel aumentaria a deposição? Não tem nada a ver. O sulfato de níquel não vai ajudar em nada a deposição. 4. No ânodo existe a oxidação do cobre metálico. Verdade. O que está acontecendo aqui no ânodo, ó, vou até sair para você ver, ó, o que está acontecendo aqui no ânodo é o quê? O cobre que está ligado ao polo positivo, o cobre metálico, ele chega, perde 2 elétrons para a bateria para se transformar em cobre mais 2. Esse cobre mais 2 é que vai continuar, ó, alimentando o outro lado com cobre, 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 ó. Então, tá verdadeiro. Então, 1, 2 e 4, a resposta é letra B de bola. Questão também muito boa, interessante. Questão 243. A galvanoplastia é uma técnica que permite dar um revestimento metálico a uma peça, colocando tal metal como polo negativo de um circuito de eletrólise. Esse processo tem como principal objetivo proteger a peça metálica contra a corrosão. Vários metais são usados nesse processo, como, por exemplo, o níquel, o cromo, a prata e o ouro. O ouro, por ser um metal menos reativo, permanece intacto por muito tempo. Deseja-se dourar um anel de alumínio e, portanto, os polos são mergulhados em uma solução de nitrato de ouro 3. Ó. Ouro 3 está te dizendo que o ouro que você tem aí é o ouro com carga mais 3. Não vai esquecer disso, não. Muito bem. Ao final do processo da eletrólise, as substâncias formadas no cátodo e no ânodo são respectivamente. Bora ver? Então, ó, nitrato de ouro 3, como é que ele se dissocia? Presta atenção, dissocia em ouro mais 3 de nitrato, um menos. Lembre que quebra aqui, ó. E como é que eu sei que o ouro é mais 3, Pedro? E ele não está dizendo aqui, ó, ouro 3. Legal? Bom, e você tem os íons da água, H+, e OH-. Então vamos lá lembrar? Quem vai procurar o polo negativo primeiro? Cuidado, cuidado, vamos lembrar, bora lembrar. Entre H+ e ouro mais 3, quem procura primeiro o polo negativo? O ouro mais 3. O H+, gente, só se descarrega antes do uau, cátions de metais alcalinos, alcalinos terrosos e alumínio. Então quem vai descarregar primeiro é o ouro. E como é a descarga? Ouro mais 3, chega lá, recebe 3 elétrons e vai se transformar em ouro metálico, que é ouro 0, recobrindo o anel de alumínio. Muito bem. Então, quem recebe elétrons sofre redução, e redução ocorre no cátodo ou catodo, consoante
com consoante. Muito bem. Vamos agora para o polo positivo. Entre nitrato -1 e OH-, quem vai procurar primeiro o polo positivo? A hidroxila, lembro? A hidroxila se descarrega antes dos ânions oxigenados. E temos que lembrar como é a descarga da hidroxila. Duas hidroxilas perdem 2 elétrons, se transformando em água, mais 1/2 de oxigênio. Quem perde elétrons sofre oxidação, e se é oxidação, ali é o ânodo ou anodo, vogal, vogal. Então, ele quer saber quem é que é formado no cátodo e no ânodo, respectivamente. No cátodo é produzido ouro, no ânodo é produzido oxigênio, já que a água faz, não é, parte do próprio meio. Resposta, portanto, letra C.